Candomblé, Motumbá, Saravá, Salve, Laroye Exu, Exu Mojubá, Axé. Exu, despertar da consciência. Eu vou ler uma frase sobre esse despertar da consciência de Exu para a gente ter um reflexo sobre o que eu vou falar de Exu hoje. Exu representa o despertar da consciência ao atuar como o agente transformador que queima medos, impulsiona o movimento e exige responsabilidade pessoal sobre escolhas, caminhos e nos ensina a integrar luz e sombra. Falar de Exu é falar de movimento. Exu é movimento. Exu, ele é alegria. Exu, ele traz para nós, no nosso dia a dia. Nós somos o Exu. Porque no nosso dia a dia, a gente passa todos os nossos perrengues. Assim que Exu trabalha, ajudando nos nossos perrengues do dia a dia. Eu tenho uma passagem assim sobre Exu que eu fui compreender Exu quando eu tinha, eu não sei quanto tempo de Umbanda, porque quando eu comecei na Umbanda no anos 70, a casa que eu trabalhava, eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13 ou 14 anos assim. E a minha mãe trabalhava nessa mesma casa. E para trabalhar Exu nessa casa era um pouco complicado, porque ele demonizava muito Exu. Olha a que ponto. A própria Umbanda, na época, demonizando Exu. A gente trabalhava assim uma vez ou duas vezes ao ano, e olhe lá. Porque eles alegavam para nós que Exu era uma energia muito densa, pesada. E como eu tinha essa idade, 12, 13, 14 anos, eu nunca participava de gira de Exu. Por quê? Porque eles falavam que eu era menor de idade, e menor de idade não podia trabalhar em gira de Exu, porque era muito pesado. E eles colocavam tanto medo que a minha mãe, quando tinha gira de Exu, ela não ia no terreiro, porque ela tinha medo, ela tinha pavor, porque eles colocavam muito, amedrontavam muita gente sobre. E eu questionava sempre, por que o Exu é tão diferente de um caboclo, de um preto velho, de um boiadeiro? Não, o Exu não era isso, né? Eu vim compreender Exu muito depois. Hoje eu dou risada porque não fazia sentido para mim. E até hoje não faz sentido, porque tem muita casa, né, a gente não vai entrar nesse assunto, que ainda demoniza Exu. Exu não é demônio. Exu é vida. Exu é luz. Ele é sombra quando você precisa enxergar essa sombra. E Exu, ele mostra isso pra gente. Por isso que ele é uma entidade que está próxima de nós, ele está próxima da crosta terrestre. Por isso que eu falei, Exu somos nós. Nós estamos trabalhando com essa energia movimentadora, nós estamos trabalhando com medo, nós estamos trabalhando com insegurança. E Exu, ele responde tudo isso para nós. Ele traz essa energia para todos nós. Então, hoje eu entendo
Eu entendo a minha mãe, né, que já não está mais aqui com a gente, mas eu entendo o medo que ela tinha. Ela não tinha medo por ela tinha medo por mim. Porque, não, meu filho é menor, ele não vai se submeter a isso. Mas não era nada disso. O Exu, ele não traz isso daí. É muito pelo contrário. Exu é a força da natureza que nós precisamos compreender. Exu é elementos. Exu é água, Exu é fogo, Exu é ar, Exu é terra. Então a gente, para falar de Exu, é um fundamento muito grande. Né? Sem falar de Exu Mirim, Exu pequeno, Exu menino, que trabalha muito bem, que quebra todos os nossos bloqueios na vida, faz a gente entender as nossas intenções no nosso dia a dia aqui na Terra, na nossa vida terrena. Então, o próprio Exu Mirim, ele apareceu, ele surgiu na Umbanda nos anos 50. Olha que interessante isso, porque a Umbanda ela foi fundada, inaugurada, como queiram chamar, em 1908, nos anos 50 que foram o Exu Mirim surgiu na Umbanda. Graças a quem? Ao Tatá Tancredo, ao Luísio Fontinelli, que escreveram grande obra sobre Exu Mirim, o Mate Silva. Então a gente entender também essa força de Exu Mirim, a gente tem que ler essas obras para você entender. Hoje tem muita gente falando de Exu, hoje tem muita gente que faz movimento para Exu, marcha para Exu, mas a gente precisa entender Exu para você chegar a isso. Tá? Então, para mim, o Exu ele é vida, é força, é transformação. Exu para mim é axé. Exu para mim é luz. Exu, ele trabalha, ele é mensageiro. É mensageiro dos orixás, mensageiro dos caboclos e preto velhos. Você entendeu? Então, Exu, ele é o transformador de vida. Então, vamos entender Exu? Vamos entender Exu para não ficar demonizando, para não ficar trazendo coisas erradas sobre ele. Se você não entende Exu, então não fale sobre Exu. Porque ele não precisa que fale mal dele. Muito pelo contrário, ele não fala mal da gente. Muito pelo contrário, ele ajuda a gente. E olha que ele ajuda muito. O Exu transformou a minha vida. A partir do momento que eu entendi Exu, a minha vida transformou. A minha vida movimentou, a minha vida equilibrou. E teve outras e outras passagens sobre Exu na minha vida, mas eu preciso de mais tempo para falar sobre, porque é bem interessante. Mas vamos despertar Exu na nossa consciência, porque ele está ali para nos ajudar, nos auxiliar, abrir nossos caminhos, quebrar nossos bloqueios, enfim, trazer toda a benesse necessária para a nossa vida terrena. Enquanto estivermos aqui, nós estamos movimentados com a força de Exu também, porque ele é que abre. Ele abre portas, ele abre caminho, ele abre estradas na nossa vida, ele abre tudo de melhor que a gente precisa. É só confiar. Um abraço a todos. Laroye Exu, Exu Mojubá, Axé.